Boa tarde, então. Vamos continuar o nosso curso de recursos, agora falando sobre os embargos infringentes. Na verdade, embargos infringentes era a denominação que o Código de Processo Civil anterior dava para o hoje embargos de divergência, tá? Então, hoje, o que vocês conhecem como embargos infringentes ainda é largamente utilizada essa expressão, na verdade é o embargo de divergência. E o que é esse embargo de divergência? Antes de entrar propriamente nessa explicação, eu queria dizer que o novo Código de Processo Civil, ele retirou os embargos infringentes do rol dos recursos. Se vocês verificarem, daqui a pouquinho a gente vai olhar na segunda parte da aula a lei, e eu vou mostrar que logo em seguida o agravo de instrumento nós vamos ter os embargos de declaração. Os embargos infringentes, eles sumiram. Assim, em seu lugar foi inserida uma técnica que a gente chama técnica de ampliação do colegiado. O que é técnica de ampliação do colegiado? Quando uma decisão colegiada ela não é unânime, nós vamos então submetê-la a um colegiado maior, qualificado, até que aquela decisão se torne unânime, até que aquela decisão se torne uniforme, até que haja uma uniformização da decisão, ok? Então, a técnica de ampliação do colegiado são esses casos em que um dos desembargadores, um dos ministros, não decide de forma unânime, juntamente com os outros. Há uma discordância na turma, na sessão, etc. Então, o artigo 942 do novo Código de Processo Civil diz o seguinte: quando o resultado da apelação não for unânime, o julgamento terá prosseguimento em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores que serão convocados. Veja que eu estou chamando mais gente que é convocada em termos previamente definidos no regimento, em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial, assegurando às partes e aos eventuais terceiros o direito de sustentar oralmente as razões perante os novos julgadores. Quando nós explicamos o julgamento na turma, eu disse que é distribuído um relator, e evidentemente se tiver o revisor, depois o Ministério Público dá o parecer, mas eu me esqueci de dizer para vocês que as partes têm o direito de fazer a sustentação oral dos seus argumentos. Então você pode ir lá na sessão, pedir para que você use o púlpito, você vai fazer a defesa oral. Você já deve ter visto lá no Supremo, o pessoal fazendo a defesa oral lá no Supremo. Aqui no nosso Tribunal de Justiça também nós temos situações de defesas orais. Então aqui eu vou então assegurar a defesa oral, o objetivo de que, através de argumentos plausíveis, eu possa então ter esses argumentos, vencer aquela resistência daquele desembargador, daquele ministro que votou contra os outros. É possível que ela, como relatora, faça um voto e que todos vocês concordem com o voto dela, mas existe também a possibilidade de um de vocês votar contrário ao voto dela. Nesse momento que eu tenho uma decisão não unânime, é que surge para nós a possibilidade dos embargos de divergência ou embargos infringentes. Bom, então qual é o conceito dos embargos de divergência? Os embargos de divergência ou antigos embargos infringentes
É um recurso cabível contra acórdão não unânime, portanto, se for unânime não cabe, que houver reformado em grau de apelação, então eu tive um recurso de apelação, a sentença de mérito, ou houver julgado procedente a ação rescisória. Então vamos repetir: tive um recurso de apelação, foi reformado, ou eu tive uma sentença de mérito, ou eu tive um julgamento procedente de uma ação rescisória, tá? Então são situações em que nós vamos ter a cabimento dos embargos infringentes. Bom, requisitos de admissibilidade. Os embargos infringentes, ele tem alguns requisitos especiais, né? Primeiro é o julgamento por maioria. Mesmo que convocados outros desembargadores, ainda assim eu não tenho uma decisão unânime. O objetivo é ter uma decisão unânime, dar inclusive às partes oportunidade para que eles defendam os argumentos. Mas se eu não consigo essa decisão unânime, eu vou ter essa decisão por maioria. O acórdão proferido em apelação, que tenha reformado sentença de mérito, ou o acordo proferido em ação rescisória julgada procedente. Veja, é um acordo em apelação. Tive um recurso de apelação que foi para o tribunal, para aquela turma, aquela Câmara, e aquela Câmara julgou não unânime aquela decisão. Ou eu tive então uma ação rescisória julgada procedente. Todo mundo sabe que é rescisória, né? Todo mundo sabe. Então, de qualquer forma, para quem não lembra, a ação rescisória pode ser dada a entrada em prazo de 2 anos, até 2 anos daquela decisão. Ela pode ser interposta quando, por exemplo, se ficar aprovado, tiver novas provas, as provas produzidas forem falsas, que ensejaram aquela decisão, e aí eu vou rescindir a coisa julgada. Que, em regra, a coisa julgada, ela não pode ser rescindida, salvo por ação rescisória. Bom, na apelação, nos embargos infringentes, no recurso ordinário, no recurso especial e no recurso extraordinário, e nos embargos de divergência, nós já sabemos que o prazo para a interposição e para responder para as contrarrazões é de 15 dias e de 15 dias úteis, tá? Pelo princípio da paridade de armas, no contraditório, se eu dou 15 dias para o recurso, eu tenho que dar 15 dias para as contrarrazões, tá certo? Então, repetindo, nos embargos infringentes, no recurso ordinário, no especial, no extraordinário, tá? E nos embargos de divergência, que hoje eles englobam os embargos infringentes, o prazo é de 15 dias úteis. Bom, aí nós vamos então para outros aspectos aqui, que são os embargos infringentes, estão sujeitos a todos os requisitos genéricos de admissibilidade dos recursos, mais os seus requisitos específicos. E quais são esses requisitos genéricos dos recursos? Nós já vimos, né? Na teoria geral, nós aprendemos que eu tenho que ter a previsão em lei, eu tenho que ter a hipótese de adequação, eu tenho que ter a tempestividade, eu tenho que ter o preparo. Esses são os requisitos objetivos. E os requisitos subjetivos seriam a legitimidade e o interesse. Ele se submete também a esses requisitos, mas, além desses requisitos, ele tem os seus requisitos próprios, né? Então, ele também tem o efeito devolutivo, suspensivo, substitutivo e interruptivo. Bom, o efeito devolutivo, vocês já aprenderam, ele devolve ao órgão a de quem a matéria
para ser reapreciada, ponto número 1. O efeito suspensivo, ele pode suspender a execução provisória daquela decisão, se for dado efeito suspensivo, porque a tendência hoje é que o efeito suspensivo seja uma exceção, mas ele tem esses dois efeitos aqui, que é o substitutivo e o interruptivo. O efeito substitutivo dos embargos de divergência nada mais é do que aquela decisão não unânime, se posteriormente convocados outros desembargadores, outros ministros, outros juízes para o julgamento daqueles embargos, o que vai acontecer? Se a decisão posterior chegar a ser unânime, aquela pessoa que votou contra, ele pode repensar o voto dele e votar novamente de acordo com a turma, de acordo com a Câmara, de acordo com a sessão. Nesse momento em que ele vota de acordo com a sessão, aquela decisão anterior não unânime é substituída pela decisão unânime. Então o efeito aqui é o efeito substitutivo. E o efeito interruptivo é o mesmo efeito dos embargos de declaração. Qual é esse efeito, professor Franklin? É muito simples. Tanto os embargos de declaração quanto os embargos de divergência, eles interrompem o prazo recursal. E como é que é feito essa interrupção do prazo recursal? Bom, é simples. Imaginemos que nós temos 15 dias para entrar com um recurso especial. Eu vou colocar aqui para a gente tentar fazer bem aqui no cantinho, ó, na luz. Então, imaginemos que eu tinha 15 dias. Esses 15 dias, eles iniciavam dia 1º de janeiro, tá? E eles iriam terminar lá pelo dia 15 de 1, por aí, contado evidentemente os dias úteis. Imaginemos que seriam dias úteis. Acontece, porém, que eu teria até o dia 15 de 1 para entrar com recurso especial. Só que se eu entro no dia 5 de janeiro com embargos de divergência, o que é que acontece com esse prazo recursal de 10 dias? A pergunta é essa. Ele fica interrompido, começa a contar do zero, ou você interrompe esse prazo de 5 dias, ele tem mais dias, mais 10 dias para recorrer. A pergunta é essa. Eu entrei com embargo de divergência de uma decisão não unânime, de uma decisão que foi proferida dia 1º de janeiro, eu entrei com embargo de divergência dia 5 de janeiro, tá? A pergunta é, aquele meu embargo de divergência, ele vai fazer com que eu tenha de novo os 15 dias do recurso especial, ou ele vai fazer com que eu tenha apenas 10 dias do recurso especial, levando em consideração que eu entrei com embargos de divergência 5 dias após o prazo da prolação do acórdão. Vocês entenderam a pergunta? O que vocês acham? Falem, vamos lá, quero opinião.
Bora? O efeito eu já coloquei aí, é interruptivo. Você acha que volta a recomeçar? Quem acha que não? Então vamos lá. Quem acha que o recurso volta do zero, levanta a mão. Quem acha que não? Quem não acha nada? Eu não acho nada. Boa tarde. Boa tarde. Bom, gente, é o seguinte. Deixa eu só... Depois eu assino, não, depois eu assino, pode ser? Tá? Já pagou a gravação. Não tem problema, tá nos intervalos comerciais. Bom, voltando à questão aqui. Então a pergunta é: recurso, né? Eu tenho a interposição de um recurso de... Opa! Ele não quer me dar, ele quer levar. Um recurso em que eu tive uma decisão. Cuidado com esse pé aí, que esse pé tá se bater, ele cai. Não tem USB aí não. Aí não. Já, ele quer aparecer. Ele não tinha como aparecer, ele deu o jeito dele, né? Pô, bem. Então, gente, o que vocês têm que entender, prazo interruptivo, é o seguinte: são 15 dias úteis, tá? Se eu entro com embargo de divergência no dia 5/1, eu só tenho 10 dias por recurso especial, tá? Essa interrupção não significa que eu vou contar do zero. Eu conto do zero um outro recurso que caiba desta decisão do embargo de divergência. Mas do recurso especial, eu começo a contar o meu prazo da minha ciência do acórdão que indeferiu a minha apelação. Tá? Tranquilo? Fácil? A senhora não concordou? Ok. Pressupostos legais. Acórdão não unânime. Ok? Portanto, se o acórdão for unânime, não tem embargo, não tem divergência, então não tenho que embargar. O acórdão não unânime proferido em apelação, e aí ele tem que ser um acordo em apelação, e em ação rescisória. Então, acordo não unânime em HC, cabe? Não. Acordo não unânime em habeas data, cabe? Não. É acordo em apelação e acordo em ação rescisória. Bom, acordo não unânime que houver reformado sentença de mérito, ou acordo não unânime que houver julgado procedente à ação rescisória. Então, eu poderia dizer que o embargo de divergência é um recurso ordinário ou extraordinário, dentro daquela classificação que nós vimos na teoria geral dos recursos. Ordinário ou extraordinário? É extraordinário, porque ele tem requisitos próprios, ele tem requisitos diferenciados em relação aos outros recursos, tá? E aí terminamos ele, e eu imediatamente vou perguntar para vocês alguma dúvida, alguma pergunta.